Olá, pessoal! Nessa videoaula, vamos aplicar o teorema de Fubini em vários exemplos, em várias situações. Então, o que a gente vai fazer? O primeiro exemplo que a gente vai trabalhar é o seguinte: pega o x, pega o y e vamos trabalhar no círculo de raio 1. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E a minha região K é essa figura aqui. E peço para montar essa integral sobre K de uma função, a princípio, arbitrária. Nosso objetivo nessa aula não vai ser calcular, vai ser apenas montar as integrais. Então, o que diz o teorema de Fubini? Para cada x fixado, ou seja, a gente vai pintar verticalmente, então o meu y vai variar daqui até aqui. Aqui embaixo, nós sabemos que é a função y igual a menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Aqui em cima é a função y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, o meu y vai variar de menos raiz de 1 menos x ao quadrado até mais raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, vamos ter que vai de menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado até a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E os pontos x em que o y varia daqui até aqui, de menos raiz de 1 menos x ao quadrado até raiz de 1 menos x ao quadrado, são os pontos em que x está entre menos 1 e 1. Da mesma função. f de x, y. Então, fizemos x fixado e y variar primeiro. Então, dy dx. Analogamente, se a gente quiser pintar essa figura horizontalmente, ou seja, para cada y fixado, o meu x vai variar daqui até aqui. Essa função aqui vai ser dado por x igual a menos raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. E aqui é a função dada por x igual a mais raiz de 1 menos y ao quadrado. Então, o meu x vai variar de menos raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado até mais raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. E os pontos em que de y, que faz o x variar dessa expressão até essa expressão, são todos os pontos em que x está entre menos 1 e 1. Da mesma função. f de x, y. Primeiro eu estou fazendo o x variar e depois eu faço o y variar. Um outro exemplo será dado por... Tem aqui o x, aqui tem o y, em que o meu k vai estar entre essa parábola, y igual a x ao quadrado, e vamos fazer inicialmente para essa reta aqui. Y igual a 1. E a região é essa figura aqui. Um sorriso. Então, a integral dupla de K de f de xy dx dy vai ser igual a... Primeiro, eu vou pintar essa figura aqui verticalmente. Ou seja, para cada x fixado, o meu y vai variar desse ponto da parábola até 1.
Então, meu y vai variar de x ao quadrado até 1. Então, o que nós temos é meu y varia de x ao quadrado até 1. Os pontos de x em que o y varia entre x ao quadrado e 1 é o seguinte, esse aqui é o ponto 1, esse aqui é o ponto menos 1. Só fazer a interseção de y igual a 1 com a parábola. Então, os pontos que vai me interessar são os pontos em que x está entre menos 1 e 1. Todos os pontos que a gente pegar de x, o y vai variar daqui até aqui. Vai variar de x ao quadrado até 1. Então, menos 1 até 1 de f de xy. Eu fiz o y variar primeiro e depois eu fiz o x variar. Isso aqui vai ser igual à integral dupla da mesma função, f de xy. Como a gente está invertendo a integral, a gente sabe que vai ser dx dy. E o que nós vamos ter? Para cada y fixado, agora a gente vai pintar horizontalmente, o meu x vai variar daqui até aqui. Então, essa função vai ser, agora eu vou ter que isolar o x em função do y. Então, esse pedaço aqui da parábola vai ser dado por x igual a menos raiz de y. E esse segundo pedaço da parábola é dado por x igual a mais raiz de y. Então, o meu x vai variar de menos raiz de y até raiz de y. E os pontos de y em que x varia daqui até aqui são todos os pontos em que y está entre 0 e 1. Um outro exemplo, a princípio parecido com o anterior, é o seguinte. Eu considero novamente a parábola y igual a x ao quadrado, e agora eu vou considerar, desde ser a reta horizontal, uma reta um pouquinho mais inclinada, em que vai ser y igual a x mais 2. Passa no ponto 0, 2 e que tem inclinação de 45 graus. Fazendo as continhas, igualando isso aqui e aqui, nós temos que esse aqui é o ponto x igual a 2 e esse ponto aqui x igual a menos 1. E a região K vai ser essa figura aqui. Então, o que nós temos? Vamos pintar novamente verticalmente primeiro. Então, a integral dupla de K de f de xy dx dy vai ser igual a... Para cada x fixado, o meu y varia daqui até aqui. Vai variar de x ao quadrado até x mais 2. Então, o meu y varia de x ao quadrado até x mais 2. E os pontos em que x faz o y variar de x ao quadrado até x mais 2 são os pontos em que x está entre menos 1 e 2. De menos 1 até 2 de f de xy, fiz o y variar primeiro e depois eu fiz o x variar. Mudando a ordem, agora complica um pouquinho mais. Olha o que acontece. O meu y, o valor mais alto de y é esse ponto aqui. E esse ponto é o ponto
4. Esse ponto também vai ser importante, que é o ponto 1. Então, tá vendo essa interseção? O que acontece é o seguinte, aqui embaixo, para cada y fixado, o meu x vai variar desse pedaço da parábola até o outro pedaço da parábola. Subindo um pouquinho mais, ainda continua dessa parábola até essa parábola. Mas, quando toca já nesse ponto, que é o ponto limite, digamos assim, o ponto de interseção entre a parábola e essa reta, ok, nesse ponto está na parábola, até esse pedaço da parábola, até o outro pedaço da parábola. Assim como está da reta até a parábola. Mas aqui em cima, está da reta até essa parábola. Então, o que vai acontecer na prática das contas é o seguinte, a gente vai dividir a montagem, na hora de pintar horizontalmente, a gente vai dividir em duas integrais iteradas. Uma abaixo desse ponto e a outra daqui para cá. Ou seja, seria uma região... Isso aqui seria, digamos, a região 1 e essa pode pensar como região 2. Então, na região 1, o que nós temos? Meu y, ou seja, quando meu y está entre 0 e 1, repare que o meu y vai variar de 0 a 4. Então, quando o y está entre 0 e 1, o meu x vai estar desse pedaço até esse pedaço. Deixa eu apagar aqui. Vai estar desse pedaço até esse pedaço. Nesse pedaço a gente sabe que x é igual a menos raiz de y e a gente sabe que nesse pedaço x é igual a mais raiz de y. Então, o meu x vai variar daqui até aqui. De f de xy, vamos integrar em relação a x primeiro e depois integramos em relação a y. Só que aí pintou toda a região? Não. Então vamos ter que somar mais alguém. Na região 2, o que nós temos? Para cada y fixado, o meu x vai variar dessa reta até essa reta. Ou seja, para cada y fixado, significa que eu sei que é o meu y, o meu x vai variar de y menos 2 até raiz de y. Então, vai ser do ponto agora, meu y vai variar de 1 até 4. O meu x vai começar da reta y menos 2 e vai chegar até a parte direita da parábola, raiz de y, da mesma função. Dx, dy.